do Flamengo ou você esperava mais? Boa noite, Flávio. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo foi merecedor, até porque fez um gol, né? A gente discutia que o Atlético amassou o Flamengo, jogou mais, marcou mais, etc., aquela coisa toda. Essa é a diferença de um time que tem jogadores decisivos e de um time que tem jogadores meia-boca. O Atlético Paranaense perdeu 2 gols no começo do jogo, nós vimos aí nas imagens, né? E a primeira chance que o Flamengo teve, o Gabigol fez o gol. Quer dizer, essa é a diferença do jogador decisivo para o jogador normal. Então, acredito que a Libertadores ficou em boas mãos, o título, né? Que o Flamengo fez por merecer, campanha invicta, como todo mundo sabe, 13 jogos, 12 vitórias, um empate, quer dizer, uma campanha muito maravilhosa, né? Então, eu fico feliz, né? Como o Leão estava dizendo aqui, pelo Dorival, que é um cara humilde, muito simples, mas é muito competente no que faz. Ajeitou o Flamengo quando chegou lá e chegou tarde pelo Brasileiro, mas chegou a tempo para a Copa do Brasil e para a Libertadores. O Leão, o time do Atlético reclamou da expulsão do Pedro Henrique. Para mim foi normal, independentemente disso. Como é que o técnico reage quando tem uma situação como essa, totalmente inesperada, um zagueiro ainda no primeiro tempo? Vontade de arrancar a orelha dele. É o mínimo que se podia fazer. Na realidade, foi merecida. Foram 2 cartões amarelos, né? Então ele já estava de sobreaviso, estava em stand-by esperando a expulsão. Ele se precipitou, foi com muita sede ao pote. Eu acho que não se pode dizer nada da vitória do Flamengo. Não esta vitória somente, de todas as vitórias. Acho que, merecidamente, como o Miller disse, foi o campeão apenas com empate em todas as outras vitórias. Acho que isso é um presente para coroar e, mais uma vez, mostrar aos brasileiros que não conheciam o trabalho do Júnior, do Dorival Júnior. Conheço muito bem, já faz muito tempo, né? E eu acho que ele merece muito mais do que está conquistando agora, tá? Meus parabéns, Júnior, não te telefonei ainda, porque fica com a euforia. Daqui uma semana nós falamos, era o melhor momento de falar. Parabéns, parabéns pela sua tranquilidade em poder reorganizar o ataque do Flamengo. Porque todo mundo falava, mas ninguém teve coragem de fazer o Pedro jogar. E ele fez e também se tornou artilheiro. E o Gabigol marcou na hora certa, colocaram ele quase dentro do gol, mas ele não perdeu essa vez. Mérito total e merecido de todas as maneiras do Flamengo. Venceu aquilo que nós esperávamos. Como se vencer o Palmeiras essa semana, também mérito de todos lá, como espero vencer. Sul-americano, Libertadores, brasileiro, tudo isso é verdade. Felipe Facincani, para você, o Flamengo mereceu? O jogo de ontem te convenceu? O jogo foi ruim, não todo. Não foi um jogo emocionante. Foi uma final morna. Muito também pelo que aconteceu no primeiro tempo. Que o Flamengo era melhor, que era o favorito e que isso se ratificou dentro de campo, um fato. Tanto como o Leão explicou, como o Miller, correto. Agora, o jogo poderia ter sido mais emocionante caso 2 situações fossem diferentes. Primeiro, se o Pedro Henrique tivesse inteligência e frieza para não dar um bote tão errado e equivocado como ele fez, que causou a expulsão, né? Já diria Paulo Maldini que se dentro de campo, em algum momento eu precisar dar um carrinho, é porque eu já estou errado na jogada. Então, quando o zagueiro dá um carrinho desse tipo de natureza, é porque estava mal colocado e a decisão foi a pior possível. Então, esse foi um cenário. E o segundo cenário, achei que o Filipão errou na escalação e nas mexidas do Atlético Paranaense. Primeiro, o Terans não pode ser banco do Vitor Bueno nunca. O Terans é um jogador habilidoso, é um jogador que quebra a linha. E ontem, num momento em que o Atlético pudesse ter um diferencial, era o Terans, em vez do Vitor Bueno, que a gente já sabe que é um jogador lento, um jogador previsível, um jogador de pouca mobilidade. Segundo ponto, no segundo tempo, com 1 a menos, o que você precisa? Se lançar ao ataque com velocidade. Ele abre mão do contra-ataque com atletas como o Vitor Roque, que é o jogador mais decisivo do Atlético na temporada, o mais habilidoso, o fato novo e diferente que fez todo esse sucesso do Atlético em campo, para entrar com 2 centroavantes, com o Canóbio, aliás, com 3, com o Pablo Canóbio e com o Rômulo. Ele trava os caras ali à frente sem articulação, né? Sem o Terans, aliás, com o Terans entrando no segundo tempo, mas já num período do jogo bem definido, bem difícil,
com o Coelho no banco e com uma equipe que ela passou a viver do chutão, sem a organização de tentar ao longo dessa partida, com o Flamengo já se lançando um pouco mais à frente para matar o jogo com o segundo gol. Sem essa inteligência que é o toque na bola, se você tem um a menos, não adianta você ficar consagrando defesa dando bico lá para frente. Então ele deixou o Atlético previsível, sem a movimentação, abriu mão de jogadores que eram diferentes, como o Vitor Roque, que deveria terminar o jogo, e o próprio Teran junto com ele, ou Coelho, e para mim isso facilitou demais o que foi o segundo tempo morno por parte do Atlético, e que o Flamengo, na minha visão, teve um treino de luxo. Para você, Luiz Ademar, o título do Flamengo e as... Pois não, Léo. Eu só queria voltar aqui comigo para falar uma coisa que eu esqueci de dar nota 0 para a Conmebol para organizar um jogo no local que eles procuraram e acharam problema para construir e destruir uma coisa que estava tão bonita. Porque os torcedores sofreram, todo mundo sofreu, todo mundo correu risco, até os do avião quase que caiu. Quer dizer, teve muita coisa. Então, Conmebol, chega, não faz mais isso não. Aliás, consulta quem sabe, tá? Nenhuma final deu certo. Aquela primeira era no Peru, foi pro Chile, depois voltou pro Peru, foi um problema. Era no Chile, foi pro Peru, exato. Isso mesmo, foi um problema. As duas do Uruguai, fracasso de público. Essa de Guayaquil, de Córdoba, né? De São Paulo também, um horror. E essa de Guayaquil foi a consagração total mesmo, realmente terrível. Luiz Ademar, Flamengo, Palmeiras, Flamengo. De vez em quando o Atlético Paranaense belisca com a Copa, ganha uma Sul-Americana. É isso aí? Não vamos sair disso? Acredito que não, viu, Flávio? Eu penso o seguinte, só em relação à final ontem, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que o Filipão, quando ele vem até com o Vitor Bueno e tal, ele vem para marcar o Flamengo. E acredito que o Atlético teve as duas primeiras oportunidades no jogo. O Atlético, que é inferior tecnicamente e taticamente ao Flamengo, jogou de igual para igual. E aí o fator decisivo foi justamente a expulsão do Pedro Henrique. Acho que o Atlético vinha fazendo um partidaço dentro das suas possibilidades, dentro das suas reais limitações. E 11 contra 11 eu tenho dúvida se o Flamengo venceria esse jogo. Sincero e honestamente. Mesmo sendo melhor taticamente e tecnicamente. Porque no segundo tempo, o que você viu? Mesmo com aí eu concordo com o Facincani, algumas, no meu entendimento, substituições meio precipitadas, mas o Flamengo valorizou a posse de bola e não tentou matar o jogo, porque ele também sentiu dificuldade pela marcação que o Filipão tinha colocado do Atlético em cima do Flamengo. Então eu presumo que 11 contra 11 o jogo seria diferente, no mínimo ia contra os pênaltis. E tudo aquilo que eu esperava do Flamengo, que é melhor, que realmente tem um grande time, que junto com o Palmeiras, para mim, nos próximos anos vai ficar brigando por títulos, eu acho que ontem o Flamengo, para mim, me decepcionou. E para você, Chico, decepção, Flamengo, foi merecido? Não, a decepção, se é que pode se dizer, foi que o Flamengo ganhou sem precisar do VAR. Que é um acontecimento, né? Porque a Copa do Brasil ele ganhou porque o VAR prejudicou o Corinthians no primeiro jogo. Um pênalti claríssimo, né, que devia ser dado, presume-se que seria 1-0, né? E aí, no jogo do Maracanã, 1-1, o Corinthians era campeão. Então, dessa vez, aí depois, não bastasse isso, jogo do Campeonato Brasileiro, o Santos foi roubado, eu vou usar a expressão certa, foi roubado, foi afanado, um pênalti que não foi dado, e no contra-ataque saiu o gol do Pedro. Quer dizer, em 15 dias, em 10 dias, o Flamengo conquistou um título e ganhou um jogo que não deveria ter ganho. Ou, se fosse apitado normalmente, se fosse dado, o VAR fosse utilizado com inteligência. E dessa vez não precisou de VAR. Não precisou de VAR. Então, não precisou de nada. Pelo contrário, eu até achei que foi impedido em segunda na hora. Não, mas não foi, não. Voltou e tal, e não foi. Mas só faltava ser, porque aí seria o terceiro instante, em menos de um mês, que o Flamengo foi beneficiado pelo VAR. Então, quer dizer, ganhou a Libertadores, merecidamente, ganhou. Precisou do VAR? Não precisou. Dessa vez não precisou. E eu estou com o Ademar. Se não tivesse sido expulso o Pedro Henrique, que é ruim, é grosso, é canela dura, é cintura dura. No Corinthians, ele teve toda a chance do mundo e não soube abraçar.
Foi lá para o Atlético Paranaense, o Felipão pegou ele para criar. Falou assim, ó, meu filho, joga aqui, cuidado, faz isso, faz aquilo. E por causa dele, o Atlético Paranaense acabou sendo prejudicado. E o Flamengo, que tem muito mais jogadores, aí o Leão está certo, o Cincani também, o Miller também, tem muitos jogadores mais técnicos, tomou conta do jogo, e era uma questão de oportunidade de sair o gol do Flamengo, e saiu. Né? O Flamengo com 11, o adversário com 10. Quer dizer, aí era moleza. E parabéns pro Dorival Júnior, né? Que era para dirigir o Corinthians, mas o seu Duílio Monteiro Alves preferiu buscar o Vitor Pereira. Então você fala, pô, pera um pouco, é verdade? Isso é verdade. O André Sanches foi procurado e falou, olha, chamou o Dorival, ele já está recuperado do câncer que ele teve, ele já está bem, é só colocar ele para trabalhar. Ele vai trazer o filho, a gente faz uma mescla de comissão técnica e toca o Corinthians. Não, está um ano parado, já não mesmo, está em fim de carreira, e aí não quis trazer. E o Dorival aí, em menos de um mês, levou 2 títulos para calar a boca do seu Duílio Monteiro Alves, que não botou fé. Enquanto isso, o português está fazendo o Corinthians de palhaço. Até agora não disse se vai ficar ou não vai ficar. Tem uma ala que diz que ele fica, tem uma ala que diz que ele sai. Né? Não estou criticando ele como pessoa, hein? Isso não tem nada a ver. Ele como pessoa é um homem inteligente, um cara que... Mas vamos falar do Corinthians depois, né? Tem uma visão... Mas só estou dizendo que, você vê, era para o Dorival estar no Corinthians. Ele foi para o Flamengo, foi campeão e priorizou que ele ganhou o que ele quis ganhar, que eram as 2 Copas. Vitor, só pode destacar esse jogo de ontem, para você ver como a gente tem que criticar também a covardia, o medo, porque o Filipão, eu vi um jogo do Atlético Paranaense, que ele jogou contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sim, ele entrou com 3 atacantes. Ele agrediu o Palmeiras. Ele começou atacando o Flamengo. Mas ele entra com 3 Teve volantes. teve duas chances. Como o claras. Francisco ele falou, os 2 melhores jogadores que... a Copa do Mundo, tem aquele... O Terence está na pré-convocação do Terence, Uruguai. outro lá. Né? E o Vitor Roque, que foi uma sensação na temporada. Como é que você vai deixar esses caras no banco? Eu concordo. Botar Vitor Bueno para jogar uma final de campeonato, quer dizer, ele já entra com medo, marcando homem a homem, sabe aquele treino O Vitinho, alemão? que é limitado, Aquele né? treino alemão que os treinadores que faziam, que esse treino alemão que não adianta nada de nada com o jogador brasileiro, marcando homem a homem, quer dizer, poxa, velho, jogo é normal. Se ele jogasse normal, ele poderia ter ganhado o Flamengo, porque o Flamengo, fisicamente, ele cai muito no segundo tempo, é verdade isso. Você viu a Arrascaeta, Gabigol, tu saíram no segundo tempo. Tanto é que o Miller, é o seguinte, ao longo do jogo, você viu o Fernandinho sair da primeira base para atacar, Sim. porque ele estava armando o jogo para o Atlético, que estava sem cabeça pensante, e o Flamengo tinha todo o corredor direito dele, esquerdo do Atlético Paranaense, aberto, completamente espaçado por essa ausência do Fernandinho. Por quê? Se ele tivesse o Terence é o jogador que diminui esse espaço de circulação do Fernandinho e o acopla para iniciar a jogada com mais facilidade. Daria mais compactação e mais inteligência ao meio campo aqui para o Atlético. E aí no segundo tempo, para mim, o grave erro. Você não pode terminar um jogo sem o Vitor Roque. Claro. É o jogador da última bola. Quem classifica o Atlético Paranaense para a decisão? Na Argentina, o Vitor Roque. Mas vocês não acham que o esquema que o Filipão fez estava dando tudo certo, cara? 2 chances claras para o Atlético. O Atlético marcando o Flamengo. O Flamengo não atacou. Mas no pé errado, aí, Ademar. o Flamengo só conseguiu 2 fazer chances alguma no- coisa no depois pé da expulsão. errado. Mas eu acho que faltou Mas ali. depois da Ademar, expulsão que ele fez alguma Se coisa. o Gabigol fosse o atacante do Atlético, nesses anos, será que não tinha sido 1-0 Então, para o Atlético? Aí Aí já é condição de grana, né? Quando eu tô falando 2 chances, Demar, que caíram no pé errado, nos pés errados, né? 2 jogadores do Atlético Mineiro, aqueles jogadores que nem sabem se a bola é redonda. Cara. Porque Então, vocês concordam que o Atlético é muito inferior ao Flamengo ou não? eu, Ele é tecnicamente, inferior. Sim, Ele é inferior. tecnicamente, E para um sim. time muito inferior, anular o Flamengo e ter 2 chances claras de gol, Mas o que ele se Ademar, propôs a fazer, ele conseguiu. Ademar, Deu azar. O você Pedro Henrique, entra- ele foi um dos melhores zagueiros do Sim, campeonato. você entra Ele se deu muito preocupando azar. só em nesse marcar. Deus, não Agora, fala Flavito, isso. Foi sim. Ele é muito ruim. Flavito, a expulsão do zagueiro, o zagueiro não pode disputar a bola por baixo, disputar por cima, até porque o garoto ia dar um tapa pra linha de fundo. Isso é orientação do treinador. E ele já tinha o cartão, né? Exatamente, você tem um cartão amarelo. O primeiro não se cartão é precipita. duvidoso, para mim, não sei para você. Eu também acho. O segundo não dá para discutir. O segundo ele não, foi. o segundo eu não discuto, mas o primeiro amarelo para mim foi um exagero. Mas sabe o que acontece, Flavito? Tem jogador que corre com a cara, corre com os braços, ele não corre com as pernas. Ó, Diferente. Gente, uma coisa que todo mundo está falando, nós não teremos o Tite depois da Copa do Mundo ganhando ou perdendo. Ele já falou que ele não vai ficar. Sim. E aí a CBF vai escolher o novo treinador
esqueçamos que a CBF é a CBF. Digamos que ela vai fazer uma escolha séria, com critérios sérios, técnicos. Primeiro, não tem ninguém com capacidade para escolher tecnicamente um treinador. Segundo, nem sempre o critério é sério lá, porque é a CBF. Mas vamos supor que escolha de uma maneira correta. Para vocês, o Dorival Júnior, com esses 2 títulos que ele conquistou, arrumando a bagunça que o Paulo Souza fez, ele é o cara para substituir o Tite ou não? Miller. Acredito que sim. Acho que a prioridade tem que ser um treinador brasileiro, até porque na nossa história de pentacampeão, sempre foi campeão com treinadores brasileiros, né? Então acho que a prioridade... E o Dorival Júnior, que ninguém mais acreditava nele, até porque o brasileiro não tem memória, esquece dos bons treinadores rapidinho. E teve trairagem com ele no Atlético Paranaense, né? Como é que a vida faz? Ele chega no Flamengo desfigurado, que tinha um treinador anteriormente muito burro, Paulo Souza. Ele chega, arruma o time, dá confiança pro Pedro. O Pedro agora vai para a Copa do Mundo por mérito do Dorival Júnior. Então, acho que ele tem que ser a bola da vez para a seleção brasileira. Agora, não tendo Dorival Júnior, aí sim pode se pensar num estrangeiro, mas assim, eu acho que tem que ser 90% de possibilidade de pegar o Dorival Júnior, porque ele é um cara muito inteligente. O Dorival, se for convidado, obviamente aceita. Para você, Felipe Facicani, exagero convidar o Dorival ou você também faria isso? Você tem que pegar o técnico hoje, se for brasileiro, que está vivendo o melhor momento de carreira. O do Dorival, esse ano, é o melhor momento, né? A gente sabe que o critério da seleção brasileira ela se baseia muito nesse momento de carreira. Então, o Dorival termina gerindo o time que tem a melhor capacidade técnica do Brasil, individualmente com os melhores jogadores, 3 deles em pré-lista de seleção, os 3 principais atacantes dele, Pedro, Gabriel e o Everton Ribeiro, ou seja, conhece o meandro de uma base que pode ser formada para uma seleção brasileira. E o Arrascaeta no Uruguai. O Arrascaeta no Uruguai, né? Mas se pudesse naturalizar seria perfeito, mas enfim, não pode. Então você tem um cara, e ainda com o potencial de outros jogadores desse Flamengo estarem numa seleção. O João Gomes, volante, Thiago Maia, talvez, mas... E fora que ele trabalhou com os caras que estão lá fora, trabalhou com o Neymar. Claro, sim, né? Essa enfim, coisa também. Um cara que o conhece muito bem. Então você tem um treinador que é muito conciliador, muito pacificador e principalmente que entende no riscado. Se for um brasileiro, gosto do nome dele. Agora, caso contrário, né, eu sei que o Leão pensa diferente, o Miller também em relação a técnico estrangeiro, e é normal, acho que a gente pode entrar sempre num bom consenso. A seleção brasileira, ela talvez, Flávio, seja a maior marca do futebol mundial, certo? Se a seleção fosse um clube, ela seria o Real Madrid. Ou eu estou errado, ou eu estou exagerando. Ok. Tá. Dispensa apresentação. É uma marca do país. Sim, ela no futebol é mundialmente conhecida. A CBF ganha mal ou tem dificuldade mês a mês com receita? Não tem. Né? Pelo contrário. Pelo contrário, ela ganha tanto quanto um clube europeu de grande porte. Perfeito. Então ela tem que atacar os melhores técnicos do planeta em grande porte para esse sentido. Não é trazer o estrangeiro que está começando aqui, o potencial, não. Ou ela traz quem resolve, e eu falo de um nível de Guardiola, de Jürgen Klopp, de Ancelotti, de Tuchel, seja lá, desses caras grandes, ou então, olha para cá. Para trazer qualquer estrangeiro para trabalhar na seleção, não. Ou você pega um cara que está trabalhando literalmente com os principais jogadores brasileiros do planeta e que conhece o sistema de mudança radical do futebol, ou não traz. Porque é a seleção brasileira. Só por isso. Emerson Leão. Bom, eu penso um pouquinho diferente. Não por ser treinador, mas por ter sido atleta também. E conhecer esses ex-atletas que hoje são treinadores. Acho o Dorival tem uma coisa maravilhosa que é o seu caráter. Ele tem um caráter muito legal. Eu diria assim, e que através desse caráter ele consegue fazer um excelente relacionamento. Tem um conhecimento de bola de dentro do campo para fora, e não de fora para dentro, é de dentro para fora. E isso também aumenta o poder dele. Acho que ele já é conhecedor de tudo aquilo que passou. Com os problemas que ele teve de saúde, ele ficou vendo futebol o tempo todo. E até me surpreende quando falam, não, ele já está em final de carreira. Eu acho que ele está no começo da carreira dele. Ele começou a ser vitorioso em grandes equipes agora. 2010, né? Por mérito dele. Por mérito dele também. Então eu queria dizer o seguinte, que eu discordo de ser treinador da seleção brasileira estrangeiro.
Não concordo, eu acho que não precisa, sinceramente não. Eu já tinha dito aqui aos nossos companheiros, né? E também não concordo mais, mudei a minha opinião, que treinador brasileiro tem que ser permanente. Eu acho que ele pode ser permanente, mas não com a figura dele, não fisicamente. Eu acho que ele deve continuar trabalhando no time, para continuar trabalhando, exercer a sua função, sentir aquilo que está acontecendo dentro do campo, dos seus adversários, né? Você, como atleta, viveu muito isso. Vivi. Vários treinadores que te levaram para a seleção tinham função em times, tá? Todos eles. Todos, né? Todos eles brasileiros. E todas as vezes que nós somos campeões mundiais, eram brasileiros. Não, digo, e também que estava treinando Sim, o time. e tudo, a maioria é ex-atletas também, entendeu? Então, eu acho que o Júnior tem grandes possibilidades, só eu tenho um pouco de preocupação, porque hoje eu não vejo ninguém com capacidade dentro da CBF que possa tomar uma decisão única. Mas tem ex-atletas lá que estão trabalhando, pagos mensalmente. Cair fora. Pago mensalmente para tomar decisões. Mas eles vão cair fora, viu, Léo? Eles não vão participar disso, não. Sim, mas, por exemplo, então chame alguns conhecidos, se reúnem, como que escolhem o melhor do mundo jogador? Os treinadores escolhem, os jornalistas escolhem. Então faça isso, chamam 3, 4 treinadores e escolhem, né, um treinador para a seleção brasileira. Eu acho que isso ficaria muito bem. Agora, voltando definitivamente, acho que o Júnior tem condição, sim, de dirigir a seleção brasileira. Para você, Luiz Ademar. Confesso a você que eu tenho uma opinião totalmente contrária. Eu acho o seguinte, o Tite chegou num patamar que, embora eu admire o Dorival, Cuca, eles são inferiores ao Tite. Mas que patamar é esse que você criou? Eu acho que o Tite é um treinador Mas de patamar alto. Patamar do quê? Campeão do mundo, campeão de Libertadores, o cara que está fazendo um trabalho espetacular na seleção brasileira, um cara que está chegando com a seleção brasileira mais uma vez entre as favoritas ao título. Acho O Brasil sempre foi favorito a pode ser qualquer no passado. título. O que eu acho é o seguinte, o Dorival, e eu te falo pelas 2 finais que eu acompanhei, eu gosto muito do Dorival e reconheço esse trabalho que ele fez do Pedro com o Gabigol, sensacional. Não é só agora Mas que eu estou falando dele, não. Não, sim, eu estou falando assim, acho que É que eu conheço ele mais do que você. Sim, claro. E eu não estou nem discutindo ele como pessoa, só estou discutindo como treinador. Certo, correto. Eu acho os treinadores brasileiros inferiores ao Tite. Nenhum é do mesmo patamar que o Tite. Então, eu acho que o Brasil tem que partir para um cara estrangeiro. E qual que seria o estrangeiro para mim? Guardiola, Klopp, Ancelotti, esses caras. Depois do Tite, acho que tinha que ser esses caras. A gente precisa renovar. A gente tem que achar também. Você pega o técnico do Palmeiras, chegou aqui desconhecido e hoje. Por exemplo, o Abel Ferreira, você acha que seria uma opção? Se não tivesse esses. Para mim, eu acho que tem que ser acima do Abel. O Klopp, o Guardiola e tal. Mas se você não for lá, acho que o Abel tá. Para mim, o Abel. Você não acha que o Dorival é superior ao Abel? Não. Sabe por que eu estou dando risada? Eu acho que é só você pegar o time do Palmeiras, mesmo eliminado pelo Flamengo, o Atlético Paranaense e tal. Sai o Dudu, o cara que entra ali faz a função do Dudu. Ele pegou o Mike, colocou o Mike no ataque, o Mike rendeu. Todo mundo sabe o que fazer, quem entra sabe o que fazer, e o time é tão bem treinado que faz tudo direitinho. Então eu acho o Abel superior ao Dorival. E quando o Abel fala, ele fala assim, ó, eu aprendi muito com o Tele Santana. E quando o Guardiola diz assim, o meu pai também me ensinou a me inspirar na seleção de 82, e aí? Então, por isso mesmo que eu estou ficando aí. Ele não está pegando um exemplo de um brasileiro? Então, aí que você falou sensacional. Principalmente o Guardiola, na minha opinião, o meu favorito, porque é um cara que admira o futebol brasileiro. Mas o Guardiola esquece, ele não vai sair nunca do Manchester City para mas eu acho que o patamar que a CBF tinha que pensar era esse. Mas ele pode oferecer o que não. quiser. Parece que eles até ofereceram um valor para ele, para ganhar por ano, que ele ganha por mês, e também não interessa para ele. É muito mais interessante o projeto do Soares. Deixa eu só falar uma coisa para ele, para não ficar deselegante da minha parte com ele, que eu estava dando risada. Não, você tem o direito de pensar como você quiser. Sabe por que eu estava dando risada? Eu estava olhando para o Milha, nós fomos ex-atletas. E a gente se conhece por olhar, quando um ex-atleta não sei o quê. Quer dizer, nós discordamos de tudo que você falou. Por isso que eu falei que eu discordo radicalmente. Não tem problema. Ainda bem que vocês discordam. Democracia. O programa chama Futebol Debate. Se não tiver debate, não tem problema. Eu acho que só para outro finalizar. mundo. O nosso mundo de ex-atleta é outro mundo do que ele, jornalista. Ô, Léo, mas é que o diálogo dele não são com os jogadores.
O diálogo dele é com os companheiros e está certo. Ô, Léo, se eu tentar Agora, colocar por outro lado pode dessa colocar. história... Deixa eu só finalizar um negocinho. Não, tá bom. Eu acho só para finalizar, Eu queria que o falar Abel... também. Pode ser falar. Não, que o Abel, por exemplo, do Palmeiras, eu acho que ele está muito, muito à frente que um Cuca, que um Dorival. Eu queria primeiro ver o Abel num time que não seja o Palmeiras. Eu também. Porque o Palmeiras, ele já te dá, pelo menos... Ó, quando você vê no Palmeiras ou no 50%. Flamengo, qualquer treinador, qualquer um. Qualquer um. Você joga no saco e sorteia. Se ele cair no Palmeiras ou no Flamengo, dura é não fazer trabalho bom. Sim, não concordo. esqueçam que o Filipão ganhou o Campeonato Brasileiro, que o Abel vai ganhar agora, com time reserva. Lembra disso? Filipão. Ganhou? Então, Palmeiras e Flamengo é meio que... Sabe aquela coisa? Esses estão fora da Você tá brincadeira. falando Fora hoje- isso, ele não tem currículo. Então, eu Flá- acho ô, meio Flávio, você complicado. está falando desse time do Palmeiras hoje. Bota lá atrás os outros times do Palmeiras, que eram chamados de academia, que tinham na seleção brasileira convocação, 6 jogadores do Palmeiras. Então, e os 74. outros deveriam ir também. O que eu quero dizer é o seguinte, que todos, nesse período que passou pelo Palmeiras, que nós estávamos lá, sendo que não eram quase nem treinadores, foram campeões. Não, e agora, Então, mais quer dizer, ainda, ele- né? Eles entraram para não atrapalhar, entendeu? E com inteligência de alguns, continuaram em mérito deles, entendeu? Não, agora, Por isso então, que, ó, é. Agora, A gente já sabe, ano é que mais vem, quem vai fácil disputar a ainda. Libertadores? Palmeiras, Flamengo. Se o Atlético Mineiro se ajeitar minimamente, eu vou falar, Boca e River. Só, os outros estão fora. Disputa quem disputar. Chico, você tem todo o direito a se expressar. Muito obrigado, Falcão. Se bem que, lógico, nossos convidados... Claro, não, mas é bacana, ué. Falar. O Flávio tirou o Corinthians de brigar do título da Libertadores ano que vem. Claro. Mas não tem problema. Ele é um, Corre por fora, ele é um né? São Paulino frustrado. Olha lá. O que eu quero dizer é o seguinte, vejam o senhor. Só para falar, não por nada não. Todo São Paulino está frustrado. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eu sou favorável ao Dorival Júnior na seleção brasileira por um simples detalhe. Quando ele assumiu o Flamengo, ele chegou e colocou a casa em ordem. Tudo bem. Mas, de repente, ele percebeu que aquele elenco do Flamengo ia até a página 10. Então, o que ele fez? Ele falou assim, peraí, o que está mais fácil para eu conquistar? As 2 Copas. As 2 Copas. O Flamengo está muito atrás também, né, Chico, no brasileiro. Não, E o não, Palmeiras não. voando. Ele pegou tal, mas ele podia ter optado pelo Brasileirão, mas ele não quis. Ele quis as 2 Copas. Por uma razão muito simples, dão muito mais dinheiro que o Brasileirão. Ele já queria dar uma devolução, né, para a diretoria do Flamengo, por ter confiança nele. E os jogadores terem pedido para ele ir para lá. Esse que é o detalhe que a gente não está levando em consideração, mas isso é muito importante. Quer dizer, ele já chegou lá com o time na mão e foi fazendo os ajustes. Foi fazendo ajuste aqui, ajuste ali. Né? E de repente ele falou, não, eu vou pegar as 2 Copas, deixa para lá o Brasileirão. Quem tiver mais pontos que ganhe. Eu seguro as pontas aqui com as 2 Copas. E ele conseguiu. E ele conseguiu uma Libertadores. Uma Libertadores, não é fácil ganhar uma Libertadores. Invicto, né? Invicto. Só o Tite aí, para corroborar o que você falou, o Tite conseguiu essa façanha. Na história da Libertadores, desde 60, 8 vezes nós tivemos um time que ganhou invicto. O Santos, 63, o Penharol, 62, o Estudiantes ganhou... Estudiantes. 69 e 70. Sim, Qual foi outro que você falou? só que o formato era diferente. É, né? o Independiente ganhou Eles invicto ganharam, também. E Corinthians e Corinthians Mas só que Corinthians você e pega o Palmeiras. Corinthians e Flamengo com formato, uma Libertadores com 14 jogos. Sim. Né? A gente pega até os anos 70, já se entrava diretamente na semifinal O com Santos 3, é 4 esse, jogos. esse né? que o Santos O ganhou time invicto era brasileiro 4 não- ou 6 jogos. O time brasileiro não ia para a Libertadores porque não queria. Não pagava nada a Libertadores. pagavam nada. Era prejuízo. Então, Mas o então- que eles faziam? Era melhor não disputar a Libertadores, deixava para lá. Era muito mais importante, é igual o Campeonato Brasileiro. Antes, ganhar o Campeonato Paulista era muito mais importante do que ganhar o brasileiro. Campeonato Brasileiro. Então, o que faria? O que fazia? Juntava tudo nesse campeonato. E Libertadores era desprezado. Ganhavam os outros times. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje mudou o quadro, né, Léo? A gente sabe que Sim, claro. a Libertadores Hoje a parte é importante, financeira também, né? Parte financeira. E o Dorival, ele foi muito... Ele foi muito frio, foi muito calculista. Falou, não, eu quero as 2 Copas. Isso mostra o quê? Maturidade, mostra atitude, mostra discernimento, mostra controle da situação do elenco, que já tinha lá dentro do próprio elenco, a gente sabia que
aquele negócio, aquela guerra de vaidade era grande. Ciúme, né? Muito ciúme. Ele pegou e falou, não, o Rodinei vai jogar na lateral direita. E que se dane. Ele foi colocando as pessoas no seu devido lugar e convencendo o grupo que tinha que ser assim. E ele conseguiu. Então ele não foi campeão à toa. Claro ele que foi não. campeão porque ele tem sim hoje uma maturidade, uma capacidade. Talvez já tenha pulado aí para o patamar do Tite. Eu acho que o Tite está muito fora, vamos dizer assim, fora do cenário de clubes, né? Está muito afastado dos clubes. Então, eu não sei se ele pegasse um clube hoje, ele teria o mesmo sucesso que teve no Dorival. Porque esse negócio de ser técnico exclusivo da seleção deixa você meio sabe, meio... Não tem ligação. Você vira mais, Chico, mais administrativo do que prático do dia a dia. só dar um Exatamente, você recadinho vira lá aqui. vira lá um Eu tô aqui, ó, acabada.